paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Nós vamos estudar hoje a intercessão pelos Efésios. É a lição de número 10 da nossa revistinha. E como leitura bíblica, nós temos a passagem de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Dando continuidade à nossa lição, na introdução, peguei aqui do site do professor Luciano de Paula, um excelente professor, e ele colocou assim na sua introdução: Paulo, ele está preso, algemado, na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima da guilhotina de Roma, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da intercessão, que é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a intercessão de Paulo em favor da igreja de Éfeso, né? Lembrando que Paulo ele escreveu a carta aos Efésios na prisão. Essa é uma das 4 cartas na prisão. Nós temos a carta de Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios, escritas por Paulo na prisão, certo? E ainda diz assim: os inimigos de Paulo o colocaram em grilhões, mas não puderam enjaular sua alma. Eles algemaram suas mãos, mas não puderam algemar a palavra de Deus e seus lábios. Eles proibiram Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não puderam impedir Paulo de orar pelas igrejas. E ele faz uma oração intercessória nesse capítulo 3 a favor da igreja de Éfeso. Nós vamos estar estudando agora nos próximos tópicos alguns elementos dessa oração intercessória a favor da igreja de Éfeso e a igreja nós hoje. Jamais, irmãos, jamais o inimigo conseguirá calar a voz da igreja. Pode prender, pode martirizar, mas sempre a igreja, com o poder do Espírito Santo, estará proclamando o poder do Evangelho. Dando continuidade, diz assim: Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Ele pode fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. E tudo isso pelo poder da oração intercessória, que é o tema dessa lição. Na lição 4, eu expliquei o que era oração intercessória, e eu tinha dito o seguinte, que a intercessão ela é para o outro. A oração ela é para mim. Uma conversa entre eu e Deus acerca das minhas dificuldades, acerca das minhas limitações. Mas o poder da oração intercessória, ela abrange a oração em favor do outro, pedir em favor do outro, atacar alguém com pedidos em favor de outros. Ou seja, na intercessão nós atacamos a Deus, né? Nós atacamos a Deus fazendo petições em favor do nosso próximo. Foi o que Paulo fez preso. Paulo, irmãos, ele poderia ter mandado uma carta para a igreja de Efésios
pedindo para que a igreja orasse por ele, para que a igreja o ajudasse, porque ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. Ele poderia ter feito várias reclamações por estar preso, mas não. Ele esqueceu dele, ele negou-se a si e escreveu uma carta orando em favor da igreja de Éfeso. A favor da igreja de Éfeso. Uma oração intercessória pelo fortalecimento da igreja de Éfeso. Muito bom. Continuando, no ponto 1 da revistinha, diz assim: corroborados com o poder do Espírito. O subponto 1 diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiada nas riquezas de glória, da sua glória, a de Deus, no versículo 16. Ele sabe, ele crê, ele é confiante que Deus tem riquezas o suficiente para derramar sobre a sua igreja. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Deus, ele tem promessas diversas, riquezas diversas para a sua igreja. Riquezas espirituais, irmãos. Riquezas espirituais, coisas que não irão passar, que serão eternas, que a traça não vai corroer. Continuando, no subponto 2, diz assim: fortalecidos com poder. E ele fala isso lá no versículo 16, assim: o primeiro pedido do apóstolo, olha aí, a sua primeira petição intercessória a favor da igreja de Éfeso, é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Olha aí. Como isso vai acontecer? Com poder. Com poder. E por quem? Pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Onde? No homem interior. Onde Deus vai agir. Certo? Vou já explorar mais essas 3 perguntas. Eu trouxe aqui nesse programa de estudo teológico a palavra fortalecido no grego. Vou só dar um zoom para que vocês possam enxergar melhor. A palavra fortalecidos vem do grego kataiou, que significa fortalecer, tornar-se forte, ser feito forte, aumentar em força, ficar forte. Ou seja, Paulo intercedeu a favor da igreja, pedindo que a igreja ela fosse fortalecida, tornar-se forte, aumentar em força. Mas aqui não é a força física, certo? Como a gente viu lá no slide anterior. Continuando, com poder, que ela fosse continuamente revigorada com poder. Não é a força física, ser musculoso, não é isso que Paulo está pedindo a favor da igreja. Mas é dentro do homem interior, né? Fortalecida, que ela se torne forte, perseverante. Olha aqui o que fala em 1 Coríntios 16, 13. O que é que Paulo fala? Ó, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A mesma palavrinha no grego, krataiou, certo? Então, uma das primeiras petições que Paulo faz a favor da igreja de Éfeso e que vale para nós hoje é que estejamos fortes. Mas esse elemento sozinho ainda não é o suficiente. Vamos ver por quê. A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Então, tornar-vos fortalecidos, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele é aquele que vai revestir a igreja de poder, de fortaleza, para que possa suportar as tribulações dessa vida, as dificuldades. Lá em João 14, 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Então foi enviado para a humanidade, para a terra, para a igreja,
um outro Consolador. É esse aquele que vai dar fortaleza à igreja para perseverar, para permanecer firme na fé. Glória a Deus. Então, não temos força em si próprios, mas precisamos da força do Espírito Santo, desse revestimento que advém com a salvação. O Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente. Respondendo àquela terceira pergunta, aonde vai acontecer esse fortalecimento? Ele vai acontecer por intermédio do Espírito Santo no homem interior. Muitas vezes nós, seres humanos, estamos muito preocupados com a aparência externa, de fazer alterações externas no corpo para se situar bem na sociedade. Mas a preocupação de Paulo é que essa alteração, essa transformação, ela começa no homem interior. Porque essa transformação, esse fortalecimento, ele vai capacitar o crente para perseverar. Primeiro, perseverar. Na caminhada do cristão é normal que às vezes haja baixas e altas, como aconteceu em todos os heróis da fé. Por exemplo, vai haver momentos que estaremos com mais dificuldade, com mais desânimo ou depressivos. Haverá momentos que estaremos mais fortalecidos, mais perseverantes. Isso acontece. Agora, para que nós tenhamos uma linha o mais possível reta dessas oscilações, precisamos do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a perseverar. É Ele que vai atuar em nosso homem interior, em nossa alma, em nossa razão, em nossa personalidade. É Ele também que nos ajuda a nos mantermos afastados do pecado. É o Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai nos convencer e nos ajudar a manter-nos afastados do pecado. É Ele que vai nos sinalizar, atuar em nossa consciência. E compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais, irmãos, só são possíveis de serem entendidas através do Espírito Santo, atuando no homem interior, em nossa humanidade. Certo? Sem o Espírito Santo, as coisas espirituais não vão ter aquela clareza em nosso entendimento. Certo? Continuando, no subponto 3, habitados por Cristo. E diz assim no versículo 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Mais uma vez aqui, trazendo aqui a palavra no original, habite vem do grego katoikeo, que fala de habitar, residir, morar. Disse que Deus habita no templo, está presente para os seus adoradores. Traz ideia, irmãos, de uma morada permanente. Então, que Cristo permanentemente habite pela fé em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Vamos já ver essas duas palavrinhas, arraigados e fundados. Então, outra petição é que Cristo habite pela fé em nossos corações. Que o centro de nossos corações, de nossas emoções, de nossa alma, de nossa razão, de nossas vontades, seja de Cristo. Que a cadeira central seja de Cristo. Que Ele possa reinar em nossos corações. Certo? Muito importante que Ele tenha todo o poder e domínio em nossas vidas, em nossas almas. Que Ele reine ali, que Ele esteja centralizado em nossas vidas. E que nada mais deste mundo, desta vida, tome o lugar dele em nossas vidas. Não compensa. As demais coisas desse mundo só ofuscam a visão do cristão. Então é muito importante que estejamos focados em Cristo. Que Cristo ele seja a razão da nossa fé, da nossa vida. Continuando, o ponto 2 da revista fala assim, arraigados e fundados em amor. E ele começa falando aqui, a revistinha, sobre o amor, a virtude cristã. Ele diz que é um atributo divino. Deus, em sua essência, né, em seus atributos, coisas que lhe marcam, que lhe caracterizam, ele tem atributos, características
que ele compartilha com o homem e que não compartilha com o homem. São atributos chamados comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos, irmãos, incomunicáveis que Deus não compartilha com o homem é a eternidade, a sua soberania, a sua imutabilidade. Outros atributos, por exemplo, também a onipotência, a onisciência, a onipresença, ou seja, Deus sabe todas as coisas e ele não compartilha isso com o ser humano. Então o ser humano ele não consegue saber todas as coisas. Deus está em todos os lugares e ele não compartilha isso com o ser humano. O homem não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele tem todo o poder, é onipotente, mas o ser humano ele não pode ter todo esse poder, certo? O poder do ser humano é bastante limitado. Então, há atributos que Deus ele não compartilha com o ser humano, mas há atributos que ele compartilha com o ser humano, como por exemplo, a sua justiça. Então, ele cobra que o ser humano seja justo, e nós, através de Jesus Cristo, nos tornamos justos sem merecer, tornando-nos justificados. Ele compartilha com o ser humano também sua santidade, por isso que ele exige que nós sejamos santos. Ele é misericordioso, por isso que nós também devemos ser misericordiosos com o nosso próximo. Outros atributos que ele compartilha com o ser humano é ele ser benigno, bom, verdadeiro. E o que nós estamos estudando aqui? O amor. O amor é algo divino, é algo que veio do céu. Só Deus para nos ensinar acerca do amor. O ser humano ele não é capaz de entender em sua totalidade esse amor, ou exercer esse amor sem a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Certo? Então é um atributo que Deus ele compartilha com o ser humano, o amor. Ele fala aqui em 1 João 4,8 assim, que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, se nós queremos conhecer a Deus, temos que exercer o amor, temos que entender um pouco desse amor, vivenciar este amor. Aqui ainda falando sobre o amor, foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Você seria capaz de morrer pela humanidade? Nós teríamos essa disposição de morrer pelo assassino, o adúltero, os criminosos? Dificilmente. Talvez morrêssemos até pelo nosso filho, pelo nossas esposas, nossos maridos. Mas Cristo, ele morreu por todos. Ele conhece a todos pela sua onisciência eterna. E ele morreu por todos, se entregou por todos, justamente por amor. A gente, irmãos, nem merecíamos, nós não merecemos. Isso é graça. Deus ele derramou essa graça sobre a humanidade, entregando seu próprio Filho. Em Efésios 5,2 diz assim: E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele se entregou por nós, por amor, exclusivamente por amor. Então assim, devemos dar graças a um Deus tão grandioso e glorioso por ter feito isso por nós, irmãos. Se ele não tivesse morrido por nós, não haveria esperança de salvação para nós. Mas através de Jesus Cristo, pelo seu amor eterno e profundo, ele se entregou a nós humildemente, desceu dos céus até a terra, morreu de uma morte violenta e dolorosa, justamente para que nós tivéssemos essa oportunidade de, através de Cristo, termos uma oportunidade de salvação. Ou seja, é através de Jesus Cristo que Deus ele nos justifica, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Ainda falando sobre essa virtude, o amor ele é o resumo da lei dos profetas. A lei são os escritos do Antigo Testamento. O Pentateuco, por exemplo. Lá em Mateus 22,40 diz assim: Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja,
No versículo 37 dessa mesma passagem bíblica, 39, esses dois mandamentos que ele se refere é o amar a Deus e o amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. Ou seja, devemos amar a Deus, amar o próximo como amamos a nós mesmos, esse amor ele resume toda a lei, certo? Não adianta eu tentar guardar todos os mandamentos se não tiver amor. Ainda sobre a virtude cristã, o amor também é um sinal dos discípulos de Cristo. Então, o que sinaliza que você é um seguidor de Cristo é o amor. Em Mateus 13:35, ele comprova isto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Então, um sinal de que te evidencia como seguidor de Cristo é o amor, certo? Então, é fundamental, é essencial que o cristão, a igreja, ela exerça o amor. E essa foi uma das petições de Paulo para a igreja de Efésios sobre o amor. No ponto 2 da revista, fala assim ainda: a prova de filiação com Deus é o amor também. Lá em 1 João 4,7 nós temos assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós fomos nascidos em Deus, através de Cristo, nós temos o amor em nossas vidas, certo? Todo aquele que é nascido, que ama, é nascido de Deus, certo? Então é algo fundamental para a vida da igreja, o amor. E esse amor, irmãos, ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Não basta só eu estar falando aqui para vocês se eu não exercer esse amor. Lá em 1 João 3,17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, é uma pergunta que é feita: como pode permanecer o amor de Deus na vida daquele que se diz salvo, nascido em Deus ou seguidor de Cristo, se ele vê o seu irmão padecer nesse mundo e não estender a mão? Certo? Então, essa filantropia, né, exercer essa ajuda é uma atitude concreta de exercer o amor, né? No subponto 2 do ponto 2 diz assim: arraigados e fundados em amor. Paulo ele utiliza duas palavras muito interessantes, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então ele fala aqui de um elemento arraigados, né, enraizados e fundados. Vamos ver aqui a palavra arraigados. Ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Então, devemos estar enraizados. O cristão, ele tem que estar enraizado em Cristo. Enraizado nesse amor que é Cristo. Certo? Então, tem que estar enraizado. Outra palavra que ele utiliza é fundados em amor. Olha aqui, ó. A nossa casa, a nossa vida, ela tem que ter fundamentos. Isso me faz lembrar de uma passagem de Mateus 7, 24 e 25, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Olha aí que interessante. Veio as coisas dessa vida, que ele simbolizou aqui como a chuva, os rios, sopraram os ventos, vieram com força naquela casa, mas ela permaneceu firme porque ela estava sobre a rocha. E se você pegar essa passagem bíblica e continuar a leitura, ele vai falar sobre o homem sensato que edificou a casa sobre a areia. E aí veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e aquela casa caiu, porque estava sobre a areia, não tinha fundamento, não estava enraizado, não tinha fundamentos, não tinha firmeza. Então, uma das petições de Paulo é que estejamos arraigados e fundados em amor
para que estejamos firmes, fortes, né? Perseverantes. E pode vir a chuva, pode vir os rios, pode soprar os ventos, com ímpeto, com força em nossas vidas espirituais, em nossas casas espirituais, mas estaremos sempre firmes, fortes, olhando sempre para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Efésios 3,18 ele fala assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Eu peguei aqui de um comentário bíblico o seguinte: ao enumerar essas dimensões, o apóstolo intenta indicar a grandeza extraordinária do amor de Cristo, as riquezas insondáveis da sua sabedoria. Então ele tenta aqui fazer com que a gente entenda todas as dimensões desse amor, através do Espírito Santo. O livro base dessa revistinha, que é A Igreja Eleita, diz assim: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade e suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levar ao céu. Essas são todas as dimensões do amor que nos alcançou, devemos compartilhar com o nosso próximo para que possamos chegar aos céus. Essas são todas as dimensões do amor. No ponto 3 da revista, irmãos, diz assim: a bênção de Deus excede o pensamento humano. No subponto 1 diz assim: a dimensão das bênçãos divinas. Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes pedimos algo, sendo que Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos, certo? Deus ele tem tanto poder, tão extraordinário, de forma ilimitada, inalcançável, e a gente não tem nem noção dessa profundidade de Deus. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha, Deus ele tem algo preparado para a sua igreja que a igreja não faz nem ideia do que ele preparou. É o que está dizendo 1 Coríntios 2,9. Não há nada conhecido nesse universo e nessa terra, até onde nós conhecemos ou sabemos algo, que se possa comparar para o que Deus tem preparado para os que o amam. Você nunca passou pela mente de ninguém o que Deus tem preparado, de tão grandioso e maravilhoso. O pouco que nós sabemos na Bíblia é só uma gota desse conhecimento. Deus tem muito mais ainda, muito. Lá em Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes achamos que sabemos de algo, ou que dominamos algo, sendo que os caminhos, os pensamentos de Deus estão muito além, muito à frente, certo? Então é fundamental que sejamos humildes, porque temos muito ainda o que aprender, a saber, a conhecer, né? Mas uma coisa nós podemos guardar aqui desta passagem, que Deus preparou para os que o amam coisas que ainda não chegou no coração do homem. O homem não faz nem ideia do que Deus tem preparado. Continuando, no subponto 2, a glória é devida a Deus. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Então, já finalizando aqui a sua oração intercessória, Paulo ele pede que essa glória seja dada através de Jesus Cristo a Deus em todas as gerações, por todo sempre. A igreja nunca terá glória em si mesma. Então é fundamental entendermos isto, que jamais a igreja ela terá glória em si mesma, jamais a igreja ela terá luz própria, ela é iluminada por Cristo. Assim como a lua é iluminada pelo sol e jamais a lua vai ter luz própria, assim é a igreja. Nós não temos luz própria.
Nós somos iluminados pelo sol Jesus Cristo, né? Nós somos iluminados por Ele. Então a glória pertence a Ele. Pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, a sua obra de salvação, né? E assim, Deus ele é glorificado por intermédio de Jesus Cristo. E outra coisa, essa postura de adoração e exaltação a Cristo deve perdurar por todas as gerações e para todo sempre. Então, nessa oração intercessória de Paulo, ele também nos abrangeu, nos alcançou com esta oração. Nós somos uma dessas gerações ao longo dos séculos que fomos alcançados e que devemos adorar e glorificar a Deus, né? A Ele toda a glória, sempre e sempre e sempre. E para nós concluirmos, ele diz aqui, o apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Então, para a perseverança do cristão, para a perseverança da igreja de Éfeso, da igreja hoje, nós, recapitulando, devemos estar fortalecidos de poder, né? Nós temos que ter essa fortaleza, esse revestimento, senão não vamos conseguir, né? E esse fortalecimento ele acontece por intermédio do Espírito Santo no homem interior. Temos que ter a presença plena de Cristo, outro princípio basilar, a presença de Cristo em nossas vidas, sendo o centro de nossas vidas, de nossa alma, de nossa habitação, né? 3. O intenso exercício do amor de Deus. Então, além de estarmos fortalecidos e termos Cristo em nossas vidas, devemos exercer o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é muito fundamental. Nada pode tomar o lugar de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de tudo e de todos. Segundo, amar o próximo, assim como amamos a nós mesmos. Então, temos que amar ao próximo, né? Amar o nosso irmão, né? O nosso próximo, o necessitado. Temos que exercitar. A igreja ela tem que exercitar esse amor. É obrigatório para a igreja, para o ser humano. O contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição é outro princípio basilar, né? Então, e isso é contínuo. Dia após dia temos que exercer esse amor, estarmos fortalecidos com Cristo em nossas vidas, até encontrar a perfeição que será alcançada no céu. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glória somente a Deus, sempre, sempre e sempre. Amém? Espero que vocês tenham compreendido esta lição, que essa aula possa ter impactado os vossos corações com essa transformação da oração intercessória de Paulo para nossas vidas, para a igreja de Éfeso naquele tempo, que possamos estar fortalecidos com Cristo em nossas vidas, exercendo o amor até alcançarmos a estatura de varão e varoa perfeito. Que Deus vos abençoe. Amém.